assim, a alegria, a magia do rádio. Onde quer que você esteja, nós estamos sempre preparados para passar assim, a melhor informação para você, claro, sobre assuntos que eu tenho certeza que é importantíssimo, principalmente no mês de setembro, né, gente? Sempre no mês de setembro tem a campanha Setembro Amarelo, Salva Vidas. Então, nada melhor do que a psicóloga Josiane e psicanalista há mais de 30 anos para poder falar sobre este grande momento que estamos passando aí, que não é fácil. A vida não é fácil. Não é verdade, Josiane? Boa tarde. Oi, Priscila, boa tarde. Boa tarde, então, pelo aniversário, né, Obrigada. da rádio. Ai, que coisa boa. Que coisa boa a gente se encontrar bem hoje, Você né? viu? Bem nesse dia. Verdade. Que eu acredito também, Pri, que a comunicação, esse meio, ele alcança muitas pessoas. O Winnicott, que é esse autor que eu gosto de trabalhar, que eu faço grupo de estudos sobre ele, que eu atendo na abordagem dele, lá na Inglaterra, ele já fazia programas de rádio na BBC, como a gente aqui. É muito legal isso. Ele também fazia essa questão de ir até o programa de rádio para levar a psicanálise, para levar a reflexão para a comunidade, para os lares, para que as pessoas pudessem ter acesso a toda informação. E pela internet a gente tem muita coisa hoje, é verdade, mas o rádio, que é essa tradição, Pri, essa comunicação, para mim também tem esse tom todo especial, essa magia que você falou, né? Então eu acredito muito que nós estamos aqui, quem tá aí nos ouvindo e aqui também na live, né? Tô aqui na live no meu Instagram, nós estamos aqui, olha, na Rádio Zé. Vamos falar então sobre o suicídio. É um tema bem importante. Certo. Eu não acho que a gente tem que falar sobre o suicídio somente no mês da campanha sobre a prevenção ao suicídio. A gente tem que falar sobre isso sempre. É verdade. Especialmente, Pri, porque tem muita gente que tem pensamentos de desistir da vida. Sim. E muitas vezes se estranha nesse pensamento. Certo. Então a gente também tem que conversar sobre isso, porque assim, às vezes você tá muito assustada com o teu pensamento, tá com muito medo do teu pensamento, e só desse movimento de ter medo do pensamento, isso já pode interferir na sua vida. Porque tem gente, Pri, que tem pensamentos de morrer, mas não tem intenção de morrer. Olha que coisa interessante. A pessoa ela não quer morrer, mas ela tem pensamento de morrer, mas ela não quer morrer. Então ela tem medo de pensar nisso. Ué, mas por que ela fica pensando então em morrer se ela tem medo de pensar nisso, se ela não gosta desse tema de morte, né? O que acontece é que muitas pessoas sentem que estão no limite da vida e daí elas não encontram mais recursos para lidar com as dificuldades do dia a dia, com as dificuldades internas, com as dificuldades da mente, com aquilo que a mente pensa, com aquilo que a pessoa é. Tem gente que ela tá aprisionada no próprio jeito de ser e ela se sente muito sufocada e daí ela não se sente com recurso suficiente para enfrentar a vida, ela começa a pensar em morrer por causa disso. Não é que ela tem intenção de morrer, mas ela não está suportando a vida. Muitas pessoas dizem isso até. Eu não estou suportando a vida, mas eu não quero morrer. Mas aí o que acaba acontecendo? Se esse pensamento começa a ficar recorrente e daí ela não consegue sair daquela agonia que ela está, ela vai começar a pesquisar coisas sobre isso, ela vai começar a se interessar por esse tema e ela vai começar muitas vezes a se preparar para um possível ato. Aí que começa a ficar mais preocupante, porque mesmo que a pessoa não queira, ela pode começar a se enveredar por esse caminho e ela começa a pesquisar formas de tirar a própria vida. O que eu tava pensando aqui, doutora, que eu tive uma amiga, né, que Deus a tenha no bom lugar, uma pessoa que estava sempre no meio da gente, né? Uma pessoa que sorria para a vida, ela sorria para qualquer coisa, assim, sabe? Era bem interessante. E ela tava todo mundo conversando, quando ela chegava aquela pessoa alegre, aquela pessoa feliz, dando risada. E, infelizmente, né, ela se suicidou. E assim, quando ela se suicidou, ninguém acreditava, porque uma pessoa que só dava risada, que levava alegria, que
aonde estava e quando aconteceu, foi uma coisa assim que mexeu muito com a gente, entendeu? Porque não dava para acreditar. É como você falou, as pessoas elas não querem morrer, mas elas pensam, né? Exato, porque a vida fica muito difícil, a pessoa ela fica encurralada num problema. Às vezes, Pri, a pessoa está encurralada num problema de relacionamento, ou ela está encurralada num problema de saúde, ou ela está encurralada num problema de trabalho, ou ela está lá encurralada com problemas internos com ela mesma. E muitas pessoas pensam em morrer. Certo. Mas até o momento da pessoa pensar em morrer, que morrer pode ser um descanso para sair dessas agonias, até aí a gente pode considerar como até natural, no sentido assim, tá muito difícil, eu penso até que morrer seria melhor. Só que esse é um pensamento que vem e vai. A gente pode até pensar que todo mundo algum dia pode ter transitado perto desse tipo de pensamento. Agora tem gente que entra nessa portinha e começa a pensar nisso muito, de dia e de noite. E aí, quando ela começa a pesquisar coisas na internet sobre, então aí a gente já começa a ver um sinal vermelho. Entendi. Porque desse ponto, para que ela vá fazer uma tentativa, isso é muito possível, né? E aí a gente vê casos de pessoas que tentaram, infelizmente nós perdemos as pessoas por esse motivo, e a gente vê as pessoas que tentaram, mas elas não conseguiram chegar até o final. Então, acaba indo para o hospital, acaba fazendo todos os procedimentos lá no hospital e a pessoa se salva. Quando essa pessoa também volta de uma tentativa, né, de suicídio, a vida dela também fica complicada. Porque ela tem esse registro, né? Ela tem essa experiência e ela tem... sabe o que acontece muitas vezes, Pri? A pessoa se assusta quando ela olha que ela foi capaz de fazer isso. Porque num momento de muita tensão, de muito desespero, de muita agonia, ela pode arriscar fazer alguma coisa. E quando ela, graças a Deus, ela não chega até o final, né? Alguém chega a tempo e salva, alguém acessa, né, um parente, chega lá e faz algum socorro na hora. Qualquer coisa que aconteça, que a salve desse momento, quando ela volta, ela fica assustada. Como eu pude fazer isso? Como eu pude chegar nesse ponto? E o que acontece depois, quando a pessoa passa por tudo isso? Acontece muitas vezes dela tentar de novo. Nossa, olha só como ficar recorrente. Por quê? Isso que nós temos que pensar, gente. Se a pessoa ela tá fazendo essas tentativas, tem uma dor, um encurralamento, algo que ela tá enroscada, que ela não consegue sair. Então, a questão que nós temos que olhar é assim, não é para as tentativas de suicídio em si, mas assim, que dor é essa, que encurralamento é esse que a pessoa está, que ela precisa sair disso para ela ir para o outro degrau, para que ela não precise mais ter como uma ideia essa estratégia para ela se livrar da angústia. Entendi. Ela precisa encontrar os recursos dentro dela. E muitas vezes, como você colocou, né, a pessoa, ela não vai dar indícios pra gente que ela está pensando isso. Às vezes ela vai estar se portando até alegre e a gente não vai perceber muitas vezes. É verdade, doutora. Olha só, gente, você que está aí com o rádio ligado nesse exato momento, nós estamos aqui na rádio 76.3, a rádio que fala com você. Estamos hoje, né, abordando um assunto muito, né, o que assim, é um assunto muito importante, tá? Que é a campanha de Setembro Amarelo, salva vidas, né, o suicídio. E nós trouxemos aqui a Josiane, que é psicóloga, psicanalista, para poder falar um pouco sobre esse assunto. Na verdade, às vezes a gente fica tão focado só nos problemas, só nas dificuldades, só nas coisas para ganhar dinheiro, e a gente acaba se esquecendo, né, que perto da gente, próximo da gente, tem pessoas que estão passando por um momento difícil, né? Então, o recado é muito importante que essas pessoas próximas, né, saibam identificar que alguém está pensando em se matar nesse exato momento. Então, gente, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, nós podemos ajudar vidas, né, doutora?
Exatamente, uma escuta ativa e sem julgamentos. A gente não tem que se afastar, muita gente se afasta de pessoas que estão tentando porque tem medo de ficar perto, tem gente que tem medo de ficar perto e tem gente que acha também que não vai saber o que fazer. Quando nós estamos convivendo com uma pessoa que ela não está bem, a gente pode sugerir várias coisas para ela. Primeiro, a gente pode sugerir terapia, a gente pode sugerir o psiquiatra, a gente pode ir com essa pessoa até o profissional. Ah, mas essa pessoa não quer ir. Você pode estar junto com ela, ouvindo e tentando, né, ser o que eu acho muito lindo. O Winnicott fala muito isso, né? Nós podemos ser guardiões da esperança para aquela pessoa. Olha, gente pode. A gente está aqui nos estúdios, né? E também nós temos o nosso WhatsApp que é liberado, Josiane, que é o 34758800. Estou falando com uma ouvinte aqui, ela colocou: há tempos não ouvia a rádio, devido a questões políticas, mas hoje parei aqui para ouvir a Pri. Sim, mês de setembro amarelo. Vocês falam hoje do suicídio. É minha história. Por ser uma paciente com transtorno suicida, sei do que estão falando. Nós escondemos, mas damos indícios, né? Mas damos indícios. Respondo a tudo devido ao tratamento onde eu amo, onde ela está fazendo, que é Campinas, onde ela ama muito. Souberam me livrar por me ouvirem. Passei por várias tentativas, ela está escrevendo bastante, que eu passei por várias tentativas de todas as maneiras de internações. Uma de minhas partidas porque voltei. Não vi arrependimento, mas raiva, porque não deu certo. O julgamento após tentativa é horrível, então vamos atrás novamente. Tomar todas as medicações à nossa frente. Veneno, plantas, entrado... Ah, gente, é muita coisa. Enfim, ela está num momento bem difícil também, viu, Ju? É interessante, né? Eu agradeço até a participação dela, porque ela pode ser porta-voz de muitas ouvintes, né? Que também estão se identificando com esse tema. Porque muitas vezes esses pensamentos, esses sentimentos, né? E essa vontade de fazer algo contra a própria vida é um segredo. A pessoa, ela pode manifestar que não tá bem, mas ela muitas vezes não manifesta que ela tá pensando sobre isso. Então, quando uma ouvinte liga e diz isso, eu acho que ela é porta-voz de muita gente e muita gente pensa em se matar, gente. Muita gente tem esse tipo de pensamento. O que a gente tem que olhar? Voltando a falar, né? A gente tem que olhar no que está por trás nessa dor. E quando a gente vai ouvir uma pessoa, pode ser o terapeuta, né, que vai ouvir, o psiquiatra que vai ouvir, mas pode ser alguém, amigo que também vai ouvir. Muitas vezes o amigo vai falar, mas eu não vou saber o que fazer. É verdade. Jô, por favor, coloca o fone para mais uma ouvinte. Ela não quer ser identificada. Ela não quer que eu fale o nome dela, tudo bem, mas ela gostaria de fazer uma pergunta para você. Tudo bem. Vamos aproveitar aqui, falar com ela então. Colocou o fone? Sim. Vamos lá. Aí eu tive uma reunião escolar que a mestra dela pediu para que ela não acompanhasse mais, que esse não é o papel dela, que o papel dela teria que ser, esse é o papel da mãe, só que a mãe não acompanha, e a família dela já se causou o suicídio. Ela toma medicamentos e ela tentou o suicídio. Eu não quero afastar minha filha dessa vida, porque na realidade ela parece que é uma pessoa que ninguém da família liga. É nesse sentido. Nós não temos como chegar à família e falar. Gostaria de saber se eu tenho essa vida ou não. Agora, Entendi. agora é com você, Jô. Entendi. Obrigada, viu, pela sua participação e trazendo coisas das famílias, do dia a dia. Olha aí, Pri. Essa é a realidade nossa, gente. Essa é a realidade nossa, do nosso dia a dia.
Quando a terapeuta da tua menina falou que talvez ela tenha que se afastar, a gente tem que ver por que, né, que a terapeuta falou isso. Porque tem o seguinte, a gente pode acompanhar alguém, a gente pode ser, né, um reforço para essa pessoa, uma âncora, uma ajuda para essa pessoa até ela conseguir achar o caminho dela, né? Então, eu não sei o que a terapeuta falou para tua menina, como que é a dinâmica com a sua menina, porque o que acontece é que às vezes os terapeutas falam, você não pode ficar tão junto, porque tem gente que tem um perfil muito salvador, e o que acontece? A vida da pessoa que está escutando só fica em prol de ajudar o outro. E daí toda a vida dessa pessoa que está ajudando fica focada nesse outro. Quando a pessoa tem um perfil muito salvador, ela vai viver a vida querendo ajudar as pessoas e ela vai esquecer da própria vida, esquecer da própria família. Quantas situações que eu vejo que a pessoa está cuidando de outros, mas não está cuidando dos filhos em casa, não está cuidando da própria profissão, não está cuidando do próprio corpo. Então, quando a gente tem um salvador dentro da gente desregulado, a gente fica cuidando muito das pessoas e esquece da gente. Quando a gente está regulado com isso, a gente cuida da gente, da nossa casa e a gente pode ser suporte para o outro. Então, o primeiro ponto que tem que avaliar, quem cuida, quem está caminhando com uma amiga que está pensando em se matar, como que ela tá? Ela tá se dedicando demais, atrapalhando a própria vida ou tá equilibrado? Porque nós temos que levar isso em equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio, né? É. Agora, a garota, né, que tá pensando em se matar, ela tá precisando de ajuda, né? E ela não tem a família que acolhe. Se vocês têm essa disponibilidade de acolher e é dessa forma regulada, esse acolhimento, ele precisa ser de muita escuta, de muito amor e também de dar destino para essa garota, para que ela possa evoluir no amadurecimento dela, para ela conseguir sair desse ciclo, né, do suicídio. É aí que entra também uma ajuda, se for preciso, dos terapeutas. Porque o nosso trabalho terapêutico é com o objetivo de fazer com que a pessoa saia desse ciclo, que ela consiga evoluir, que ela consiga amadurecer. Aliás, muita gente fala isso, inclusive, Pri, mas se a pessoa quer se matar, é direito dela, ela tem essa escolha. Bom, pera um pouquinho. Não é bem assim. A gente pode oferecer muita ajuda como amiga, como profissional, e muita gente saiu desse ciclo por esse tipo de ajuda. Então, nós temos que avaliar, né, essa ouvinte que ligou aqui pra gente, né, essa ajuda regulada, mas a gente não deve abandonar quando tá vendo que tá sendo eficiente, porque muito pode uma pessoa, quando ela se dispõe para ajudar a outra, ela pode conquistar, ser uma âncora, um sustento muito grande, pode ajudar essa pessoa a conquistar esse amadurecimento que está faltando, né, para ela sair desse ciclo. Quando ela está madura, ela tem recurso para lidar com a vida. Maravilha! Psicóloga, psicanalista, há mais de 30 anos, Josiane sempre vem abordando um assunto e é muito engraçado, viu, Jo? Quando você vai embora, aí que eu começo a receber um monte de mensagem, pessoal tudo elogiando você, agradecendo você, viu? Obrigada, verdade. Muito obrigada, um abraço aí pra vocês, obrigada. As ouvintes te adoram, viu? Eu também a elas, que bom. Que bom, Que Jo. bom. A gente se encontra então daqui 15 dias. Isso, com mais Pri. um assunto. Quer deixar mais um recado para Setembro Amarelo? Eu quero deixar assim, cada um sonde o seu próprio coração, a sua mente. Se estiver passando por isso, lembre que existem recursos que você precisa ativar dentro de você, recursos da vida. A gente tem potencial para a vida que a gente desconhece. Então procure ajuda para você ativar os seus recursos de vida e sair desse ciclo negativo e pesado do suicídio. A vida, ela é maior do que a morte. Pense nisso e procure ajuda. Amém. Um beijo, minha querida. Um beijo, até. Tchau. Já a gente volta. Você tá na CFM 76,3. É?